Olá a todos e todas. Meu nome é Cícera, sou secretária de Mulheres da FETRAES. A FETRAES estará comemorando 57 anos, no dia 19 de setembro. E antecedendo seu aniversário, iremos fazer vários diálogos e memórias dessa construção que já dura mais de meio século. E o nosso diálogo de hoje são com as mulheres que fazem parte dessa história. Mulheres que passaram e deixaram sua história na Secretaria. E nós estamos aqui hoje com a nossa companheira Raimundinha, Graça, nossa companheira Rosângela. Sejam todas bem-vindas. Cada uma dessas companheiras iniciaram experiências diferentes. Quais destaques nessa luta? Quais são os embates? Quais são as ações em cada momento que iniciaram? E queremos agora perguntar à nossa companheira Raimundinha. Quais são, Raimundinha, os principais debates, as principais ações e o contexto histórico que você vivenciou nesta secretaria? Em 1990, né, Cicinha, nós estamos voltando no tempo, né? Vamos fazer uma viagem, dar uma olhadinha no retrovisor, para olhar de onde a gente vem. Claro que eu não vou falar do contexto desses 57 anos da FETRAES, eu vou dar um recorte de 1992, que foi o tempo da minha passagem pela FETRAES, né? E o Campo Democrático Popular chega na FETRAES, inaugura a sua passagem na FETRAES exatamente em 1990, né? Então, nesse período, começava uma efervescência vinda de 1900, dos anos 80, a organização das mulheres trabalhadoras rurais de uma forma em geral, né? E nós, mulheres trabalhadoras rurais do estado do Ceará, que a nossa militância se dava exatamente no Departamento Estadual da CUT, e nós chegamos na FETRAES, mais precisamente, no dia 17 de fevereiro de 1993. Nós inauguramos a chegada do Coletivo Estadual de Mulheres da FETRAES, que, ora então, era a Comissão de Mulheres do Departamento Estadual da CUT. Com 22 sindicatos, com 22 comissões de mulheres, nós chegamos na FETRAES e começamos a fazer o diálogo no conjunto da executiva da FETRAES para a gente trabalhar a organização das mulheres trabalhadoras rurais do estado do Ceará dentro da FETRAES. Nesse período, Cicinha, Graça e Rosângela, a FETRAES não tinha ainda mulheres na sua executiva. Era uma composição ainda, né, de 2 campos, e as mulheres, nós começamos a dialogar com a direção da FETRAES na perspectiva de que 2 coisas eram fundamentais para as mulheres naquele período, naquela conjuntura de 1990, mais precisamente em 93, que era a auto-organização das mulheres trabalhadoras rurais do estado do Ceará, a participação das mulheres nas direções e o debate da identidade das mulheres enquanto mulheres trabalhadoras camponesas. Então, essas 3 coisas pautavam o nosso debate. E a quarta, que está ligada à segunda, que é a participação, que já começava a se ensaiar o debate das políticas afirmativas de participação das mulheres, e uma delas as políticas afirmativas de cotas. Nós começamos a debater no interior da Central Única dos Trabalhadores e no interior da organização. A Organização das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Estado do Ceará, ela tem uma similaridade muito grande com a Central Única dos Trabalhadores, porque a FETRAES, quando, nesse período de 1990, ela se filia à CUT e parte das bandeiras históricas de lutas da CUT também eram bandeiras históricas nossas da FETRAES. Então, a política afirmativa de cotas, a participação, a autoafirmação da identidade das mulheres trabalhadoras rurais enquanto sujeitos políticos era exatamente parte fundamental para nós.
o que queríamos naquele momento, Cicinha? Interiorizar a organização das mulheres dentro dos sindicatos. Traduzindo isso, trazer as mulheres para as direções dos sindicatos. Naquele período, poucas mulheres dirigiam sindicatos. Então, nós queríamos, era um desejo, transformar, e para transformar a gente precisava exatamente das mulheres nas direções dos sindicatos. E aí que vem exatamente um momento bem interessante, e trabalhamos de 1993 a 1998, foi o meu período de coordenadora de mulheres, do coletivo de mulheres da FETRAES, que a gente estabelece todo esse processo da auto-organização das mulheres trabalhadoras rurais do estado do Ceará. Muito bem. E a gente percebe a sua luta, Raimundinha, justamente pelas cotas, e algo que você traz, que é a interiorização das mulheres em assumir as secretarias dos sindicatos, a fazerem parte desse processo de forma democrática. Aqui nós queremos deixar a nossa gratidão pela passagem que você teve na nossa FETRAES e pelo belo trabalho que você fez. Tenho certeza que o seu trabalho hoje, nós estamos colhendo grandes frutos no desenvolvimento das mulheres, tanto na ação de base, como também nas direções sindicais aqui no nosso estado do Ceará. Nós estamos aqui também com uma companheira que passou também pela Secretaria de Mulheres e teve também seu momento histórico, teve também os seus destaques e também a questão da conjuntura. Então, foi um momento diferente que ela vivenciou, que é a nossa companheira Graça. E a gente quer saber também, Graça, de você, quais os grandes debates, quais as grandes ações que você passou enquanto secretária de Mulheres e também em que conjuntura se encontravam esses debates e essas ações na qual você executou na Secretaria de Mulheres. Saudar a você, Cícera, toda a direção que faz hoje, né, a FETRAES, saudar a minha companheira Raimundinha, qual eu aprendi a amá-la, admirá-la, saudar aqui a companheira Rosângela também, eu tenho muita admiração também pela garra. Então, parabenizar a FETRAES por esses 57 anos e dizer da alegria de poder estar participando nesse momento dessas comemorações alusivas, né? E quando eu estava lendo, vi o quanto, né, tem coisas que as mulheres fizeram e avançaram nessa história desses 57 anos de FETRAES. Então, em 1998 foi quando aconteceu o terceiro congresso da FETRAES, e as mulheres estavam lá numa quantidade de 200 mulheres participando. E lá foi onde foi aprovado a desvinculação do coletivo de mulheres da Secretaria de Formação da FETRAES, e passamos a ter as coordenadoras regionais de mulheres participando em cada regional, e futuramente houve a discussão e a liberação do trabalho dessas mulheres poderem também serem gratificadas, remuneradas pelo trabalho, porque era considerado, né, era um trabalho feito de forma gratuita, gratuita mesmo, elas não recebiam pelo trabalho que faziam. As mulheres encontraram força para aprovar a cota de 50% de mulheres em todos os espaços de formação do movimento sindical. Isso foi importantíssimo, porque formação é empoderamento. E aí vieram também a participação dos 30% de mulheres em todas as instâncias do movimento sindical, instâncias de poder nas direções, embora a gente sabe que tinha os desafios, que era dar esse poder de fato às mulheres para elas exercerem a sua fala, né? Não ficar só nas cozinhas, mas estar nos espaços de poder, direcionando, inclusive nas presidências, nas secretarias de finanças. E tem uma pesquisa muito importante, que foi do Implance aqui no Ceará, o Instituto de Pesquisa aqui no Ceará, onde
diagnosticou que 59,9% das mulheres trabalhadoras rurais estavam filiadas no sindicato, porém um número muito pequeno ainda estava ocupando espaço de poder nas direções. E quando foi no ano de 2004, aproximadamente 60% dessas mulheres já estavam nas direções do sindicato. Então, maioria, né, das mulheres já eram filiadas no movimento sindical. Então, tudo fruto de um trabalho que foi feito anteriormente, como foi citado aí pela minha companheira Raimundinha. E para finalizar, eu não poderia deixar de dizer que, para mim, o que me marcou muito nessa passagem pela FETRAES, enquanto coordenadora de mulheres, foi a construção, eu estou me arrepiando agora, a construção da primeira Marcha das Margaridas, que foi puxada pela CONTAG através da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, onde tinha Raimundinha enquanto coordenadora, e aqui no Ceará estava na coordenação, e foi, assim, um momento muito grande de empoderamento das mulheres, e por que não dizer de atrevimento, porque muitas pessoas achavam que a gente não conseguia levar a quantidade de mulheres que nós estávamos nos propondo a colocar naquela primeira marcha em Brasília. E aqui no Ceará, nós conseguimos levar, aqui do Ceará, um número muito grande de participantes, não lembro agora aqui na mente, mas foram muitas mulheres que foram a Brasília. Então, construir essa marcha, para mim, foi uma experiência muito grande, a primeira e a segunda Marcha das Margaridas. E isso empoderou as mulheres daí para frente, ninguém segurou mais, ninguém segura mais as mulheres. Eu estou aqui toda me arrepiando, minha gente. E dizer que os 8 de março que aconteceram foram fundamentais e são para dar visibilidade ao papel social que as mulheres têm nessa sociedade, na economia, na educação, na saúde, na produção de alimentos, na reprodução humana, que a gente sempre dizia que nós reproduzimos a troco de nada, reproduzimos filhos para essa sociedade. Então, isso tem que ser reconhecido. Então, é isso, companheirada, dizer que essa minha passagem aí pela FETRAES é o que me fez e é o que ainda hoje me faz ser o que sou, ter a identidade que tenho e a capacidade que tenho de seguir em frente. Lindo a sua passagem, Graça, quando você fala dessa organização da primeira Marcha das Margaridas. É emocionante mesmo, demais, essa desvinculação, a luta das mulheres para que nós pudéssemos ter uma secretaria específica, para que nós pudéssemos ter um processo mais fortalecido, de forma mais construtiva, de forma coletiva. E é isso que nos move. As mulheres empoderadas, elas empoderam outras. E é isso que neste dia de hoje, nós mulheres estamos aqui reafirmando, que é o empoderamento das mulheres no movimento sindical. Nós somos gratas demais a você, companheira Graça, pela sua linda passagem na direção da executiva da FETRAES, fez história sim, faz parte dessa luta, faz parte das conquistas também que nós tivemos na Marcha das Margaridas, desde a sua primeira edição, e outras também que você coordenou. Fica a nossa gratidão. Estamos aqui também com uma companheira de luta que ainda hoje está na direção da FETRAES, que é a Rosângela. A Rosângela também passou pela Secretaria de Mulheres, teve sim a sua história, assim como as nossas duas companheiras, teve as suas experiências, teve os seus destaques, dos debates, e em um cenário político também, né, conjuntural, diferente. Então, companheira Rosângela, a gente quer saber de você quais são os principais embates, os destaques, as ações que você vivenciou nessa secretaria em um momento político diferente que a nossa companheira Raimundinha passou, que a nossa companheira Graça passou. Muito bem. Primeiro eu quero aqui cumprimentar com meu coração cheio de alegria, né, a companheira Graça e a companheira Raimundinha, essas duas grandes mulheres a quem eu tenho muita admiração
E cumprimentar você, Cícera, também, por estar hoje dando continuidade ao trabalho já alicerçado, né, por outras mulheres nessa secretaria. Eu costumo dizer que a história das mulheres, ela é histórica e ela é marcada por sabores e dissabores, né? Como bem dizia o Caetano Veloso, cada uma sabe a delícia e a dor de ser o que é. Né? E quando a gente olha para a história das mulheres, ela não é diferente. Quando a gente faz vamos dizer, um olhar anterior, começando desde Joana d'Arc, Dandara, Simone de Beauvoir, Berta Lutz e Margarida Alves, né? Não é diferente a história que cada uma vivenciou em seu momento histórico. Assim como eu quero manifestar aqui o meu reconhecimento, né, a essas duas mulheres que estão conosco, que fazem parte dessa história de 57 anos de vida, de conquista e de lutas da FETRAES, a Raimundinha e a Graça, porque quando eu cheguei aqui nessa secretaria em 2013, em 2010, vindo lá de uma comunidade rural de Catingueirinha, no município de Potiretama, eu encontrei um caminho já feito. Eu encontrei um caminho alicerçado por essas duas grandes mulheres que aqui passaram por essa secretaria. Então, a minha missão foi dar continuidade ao trabalho já realizado com as mulheres. Então, quero deixar aqui esse reconhecimento. E aí, Cícera, destacar quais são os debates, as ações que foram realizadas nesse período em que eu estive na secretaria, de 2010 a 2017. Foram momentos únicos. Eu digo que todas as mulheres que têm a oportunidade de estar num espaço como esse, elas se transformam, né? Como Simone de Beauvoir bem dizia, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E é esse contexto, a convivência com outras mulheres, os embates na luta que nos transformam. E eu posso citar, assim, inúmeras coisas que ocorreram nesse período, mas eu quero aqui destacar a questão principalmente da ascensão e da conquista das mulheres, do espaço de poder, do sentimento que a gente tinha nesse período, que era justamente o período em que nós tivemos a primeira mulher presidente da República. Né? Então, para nós, esse lugar de ter uma mulher, não só por ela ser mulher, mas pela presidenta Dilma, saber do lugar no mundo e ela ser consciente das desigualdades de gênero que existe no Brasil. Então, foi nesse cenário que eu vivenciei e que eu sou muito grata pelo período vivenciado. Uma outra coisa que eu quero destacar que Raimundinha já falou, Graça já falou, é a questão da formação política. A formação, realizar o primeiro curso de formação política para as mulheres, a Enfoque Mulher, como a gente costumava chamar, aqui no estado do Ceará, foi fundamental. E isso se deu justamente pela aprovação da participação das mulheres, que a Graça falou, que a Raimundinha construiu, né, iniciou essa construção. Então, também é uma coisa que eu destaco aqui. A questão do debate da inclusão produtiva das mulheres, com visibilidade, porque até era um pouco invisível essa questão, e a gente tratou muito com a questão do mapeamento de grupos produtivos de mulheres, com a inclusão dela nas políticas públicas, e acho que esse foi um período de ouro para a história das mulheres, né? Quando aconteceram muitas conferências, debates, reflexões sobre as questões de gênero, né? E criação de várias políticas públicas voltadas especificamente para as mulheres. E aí tem uma coisa que é fruto de todo esse debate, que ocorreu também nesse período da história, que foi a aprovação da paridade. Né? A aprovação da paridade no movimento sindical, que já vinha do debate da aprovação das cotas que ocorreram no período das companheiras Graça e Raimundinha, né? E a aprovação da paridade sinalizou um marco histórico para a ocupação das mulheres nos espaços de poder dentro do movimento sindical, já que, na grande maioria, os sindicatos, as suas associadas ativas,
eram mulheres, como bem a Graça já colocou, e continua sendo, viu, Graça? Então, a melhoria de renda nesse período das mulheres se deu também do reconhecimento delas nesses espaços de poder e também de estarem associadas no sindicato. E eu também não posso deixar de destacar aqui duas lindas marchas das Margaridas, né? A Marcha das Margaridas de 2011 e a Marcha das Margaridas de 2015, onde nós tivemos presente o presidente Lula e a presidente Dilma, e que a gente conseguiu negociar uma pauta de reivindicação com várias conquistas que chegaram até a base, chegaram até os municípios onde estão as nossas trabalhadoras rurais na agricultura familiar. E os impactos para o conjunto da classe trabalhadora de tudo isso, eu acho que é o maior empoderamento das mulheres nas bases do seu papel social, político, sindical, né? Também a ampliação ao acesso às políticas públicas e, resumindo, a maior ascensão das mulheres, tanto no campo pessoal como no campo sindical, e principalmente aquele sentimento concretizado que o lugar da mulher é onde ela quiser e onde ela se desafiar a construir. Então, são esses alguns dos destaques que eu elenco aqui nesse momento que eu passei pela secretaria. Pois é, eu escutando aqui a minha companheira Rosângela falar, eu costumo dizer que ela viveu um dos melhores períodos na FETRA-S quando se fala de proposição e discussão de aceitação, porque era um governo popular, governo do Lula, governo da Dilma, que aceitava as propostas do movimento sindical, que tinha no seio essa discussão da questão de gênero, ficava muito mais fácil para dialogar. E aqui no estado do Ceará, você traz grandes destaques, Rosângela, que eu acompanhei de perto a sua luta, a sua trajetória. Então, é linda a sua história, a sua passagem na Secretaria de Mulheres, com grandes desafios, que era justamente, entre eles, a aprovação da paridade, né? Foi muita luta, foi muitos desafios, foi muitos processos formativos, e você fez isso muito bem aqui no nosso estado do Ceará. Deixamos aqui, em nome do Coletivo Estadual de Mulheres, em nome de todas as mulheres do estado do Ceará, deixamos aqui a nossa gratidão a você. E como eu, Cícera, já assumi em 2018 essa secretaria, eu já cheguei, se Rosângela disse que já chegou com muita coisa pronta, imagine eu, na qual tinha passado a discussão de cota com a Raidinha, principalmente os 30%, já tinha passado o processo de formação e desvinculação da Secretaria de Mulheres, da Secretaria de Formação, desvinculando para que a gente pudesse ter uma secretaria específica, a questão da discussão da paridade, a discussão de gênero, enfim. Mas nos dias atuais, desde que eu assumi em 2018, a gente vendo que o movimento sindical ele continua firme e forte na luta, na defesa dos trabalhadores rurais, mas um cenário totalmente diferente do que a gente vivenciou, talvez até diferente de quando a gente construiu a nossa primeira Marcha das Margaridas no ano 2000, onde a gente ainda tinha um governo de privatização, de neoliberalismo. Nos dias atuais, a gente também não é diferente. Nós estamos vendo aí a perca das políticas públicas para as mulheres, em um presidente que não dialoga com os movimentos sociais, que a cada dia vem retirando o direito da classe trabalhadora, em especial de nós mulheres, tudo que nós construímos, desde a primeira edição da Marcha das Margaridas 2000, a gente está vendo retrocesso nessas conquistas, que a gente está vendo que essas conquistas elas estão sendo retiradas, estão sendo acabadas, estão sendo destruídas. A gente tem um percurso muito longo para poder percorrer. E a nossa missão nessa secretaria
é justamente continuar do lado da trabalhadora rural, defendendo seus direitos, as políticas públicas, discutindo a questão de gênero, dizendo que nós não aceitamos o patriarcado, o machismo, que impera nos lares, que impera muitas vezes nos trabalhos das nossas companheiras. Nós queremos um movimento sindical firme e forte, porém, nós dependemos também das ações externas, e essas ações externas, ela vem justamente, minha companheira Rosângela, minha companheira Raimundinha e Graça, depende do Estado. E nós estamos vivendo aí esse momento com esse governo que ele não tem compromisso com as trabalhadoras rurais, não tem compromisso com as mulheres. Porém, um dos destaques já dessa minha gestão, na qual eu estou, e quero aqui fazer referência ao Coletivo Estadual de Mulheres, que todo dia está comigo na luta, juntamente com as diretoras da FETRAES, juntamente com o conjunto das secretarias municipais de mulheres, que foi, gente, a construção da Marcha das Margaridas. A Sexta Marcha das Margaridas, assim como a primeira, foi um desafio nesse país, né? As mulheres fizeram uma marcha linda, uma marcha brilhante. Nós conseguimos colocar 100 mil mulheres em Brasília. E dei ao Congresso, ao Senado, ao presidente, e dizer para esse Brasil que nós queremos o fortalecimento das mulheres, que não vamos mais ver mulheres mortas, tantos crimes de feminicídio, tanta falta de respeito, tanta falta de ética, de democracia no nosso país. Então, nós continuamos na luta com as trabalhadoras rurais, continuamos em marcha até que todas sejamos livres. Cada uma de nós aqui presente tivemos uma passagem nesse processo de construção, de formação, de proposição de políticas públicas para as mulheres. Também de um movimento sindical, e que tem o seu compromisso com o trabalhador e a trabalhadora rural. E nós, trabalhadores rurais, a gente também percebe nos dias atuais que nós somos maioria. Nós somos maioria nas assembleias sindicais, nós somos maioria no processo de formação, de construção e de proposição. Porém, nós precisamos continuar lutando para que a paridade que foi aprovada, na qual a companheira Rosângela trouxe, esteve à frente da FETRAES no seu período, e foi aprovada no Congresso da CONTAG, e aprovada também no nosso Congresso, ela possa ser executada nas direções sindicais. Nós aqui do Estado do Ceará, nós somos referências na questão de executar os anais do Congresso da nossa CONTAG, da nossa federação, e nós também tivemos, nesse período que a Rosângela estava saindo e eu estava chegando, que foi justamente a primeira direção da executiva da FETRAES com paridade. E não foi com paridade numérica, mas com equidade, com democracia e com respeito. Nós vamos continuar lutando por dias melhores para as mulheres, nós vamos continuar dizendo não a qualquer ação que este governo ou quem vier faça, que não dialogue com o que nós pensamos e queremos para um desenvolvimento rural mais justo, um desenvolvimento rural mais solidário, com a participação de homens e mulheres, mas que traga no seu seio a questão e o respeito de gênero. E eu quero pedir às minhas companheiras, à minha companheira Raimundinha, que possa deixar aqui uma mensagem para as nossas mulheres nesses 57 anos. Então, Cicinha, oi, Cicinha, eu acho uma coisa bem legal, assim, a mensagem, o meu sentimento, Raimunda, é que muito já foi feito, mas ainda tem muita coisa para se fazer. Conquistamos cotas, conquistamos paridade, e agora nós precisamos
dar um passo, que a paridade, como bem diz vocês no discurso, acho lindo que vocês fizeram no Congresso, é que paridade não é apenas número. Então, a paridade ela tem que vir junto com a equidade, que é para poder oportunizar às mulheres exatamente usufruir da paridade com a equidade, porque a gente não, paridade não é o suficiente se ela não vier com a equidade junto, né? Então isso é um ponto, Cicinha. A segunda questão é trabalhar. Eu sei que já se trabalha muito, mas ainda há muito que precisa ser feito do ponto de vista de trabalhar a fala das mulheres. As mulheres precisam falar. A paridade também, ela precisa estar do ladinho da paridade, a equidade, e trabalhar o processo da fala das mulheres. Das mulheres poder, como Rosângela diz, escolher o lugar de onde ela quiser estar. Para ela poder estar, ela precisa também exercitar a sua fala, porque senão nós vamos ter mulher nas direções e, por sua vez, são silenciadas. Elas não falam porque elas não sabem qual é o seu lugar de fala, né? Que é uma das coisas também que nós precisamos desenculturar, é o silenciamento que as mulheres vivem nas suas histórias. Nos foi dito que a gente não podia falar, que alguém falava pela gente. Então, a gente também, nesse processo de paridade, precisa trabalhar o processo de fala das mulheres. Uma terceira e última coisa é que nós estamos num momento crucial da nossa história. Ou a gente se junta e vai para a luta, ou a gente vai sofrer cada vez mais os ataques do capitalismo. E o capitalismo, ele se sustenta de duas coisas que nós precisamos estar atentos, porque as nossas mulheres são maioria. Nós, mulheres negras, somos maioria na sociedade. O capitalismo, ele se alimenta do racismo e do machismo. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse processo, nos desafios que estão colocados para a gente nesse momento. E continuar a luta, né? Para mudar o mundo, para mudar a vida das mulheres. E vamos mudar a vida das mulheres, vamos lutar para mudar a vida das mulheres, para mudar o mundo. Parabenizar a FETRAES pelos seus 57 anos de história e pelas lutas. A FETRAES é um berço de muitas lutas. A Organização dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais do Estado do Ceará, que a FETRAES está à frente há várias décadas, é muito importante para a luta dos trabalhadores do Brasil de uma forma geral e principalmente a luta das mulheres. Um grande abraço, mais uma vez eu agradeço, Cicinha, pela oportunidade de estar dividindo essa tela com as minhas companheiras. Obrigada, companheira Raimundinha. Foi um prazer estar com você nesse momento, dividindo essa celebração de 57 anos da nossa federação. Minha companheira Graça, quero te pedir que você possa deixar uma mensagem para as nossas companheiras mulheres nesses 57 anos de história, de luta e de conquista. Então, eu quero, primeiramente, parabenizar todas as mulheres em todos os cantos aqui do Ceará, que compõem o movimento sindical, de trabalhadores e trabalhadoras, que foi incluso esse nome por força e organização das mulheres, trabalhadoras rurais. Então, quero parabenizar todas as mulheres, nós estamos de parabéns que fizemos parte dessa história, que as que estão fazendo agora, dizer que nós tenhamos ainda muitos anos de vida para ter coragem de lutar, de continuar nessa luta que a Cícera colocou agora, da necessidade e que é sentida por nós, de fato, de continuar. Então, parabenizar a todos e todas que fazem a direção da FETRAES, e dizer que, de fato, os desafios nessa conjuntura atual são muito grandes, desafios que
Se nós, de fato, não nos juntarmos, e aí nos juntarmos enquanto força social e categoria rural, para combater tudo de ruim que está posto nesse momento aí por um governo que retira direitos que foram conquistados a duras penas, a duros processos organizativos. Há quantos anos que o campo tenha sido relegado, a gente não pode aceitar que isso aconteça. Uma mensagem de muita força, no sentido de dizer que há necessidade da FETRAESSE continuar com as ações de massa, as grandes ações de massa, não só a FETRAESSE, mas todo o movimento sindical. É o papel do movimento sindical, são a ida para as ruas, as grandes mobilizações. Sei que estamos em tempos de pandemia, mas precisamos fortalecer as nossas marchas das margaridas, os nossos 8 de março, os gritos da Terra Brasil, que para a FETRAESSE está completando esses 57 anos, é preciso, de fato, né, haver esse reconhecimento das mulheres enquanto potencial organizativo e de força social, que são mais de 60% de filiadas no sindicato. Então, é preciso reconhecer isso e de que a gente não avança se a gente não tiver junto também, incluindo de forma como a Raimundinha colocou essas mulheres, reconhecendo que elas precisam estar nesses espaços de poder, mas com esse direito garantido à fala, com esse direito garantido, as garantias mínimas para exercerem o trabalho, né, delas, que para a gente ser militante, para a gente fazer um trabalho, a gente precisa de ter as condições financeiras garantidas, as liberações garantidas. Eu sei que isso é um desafio, mas precisa disso. Então, a minha mensagem é disso, é de que o movimento sindical, para continuar forte e aguerrido, é preciso que, internamente, a gente possa estar avaliando em que a gente pode estar fortalecendo cada vez mais e somando com o segmento que a gente é, de jovens, de mulheres, de homens, da gente todo mundo junto e rumo às novas conquistas, né? A ampliação dos nossos direitos. E a palavra final é: a luta continua. E agora é que continua. Obrigada. Parabéns, FETRAESSE. Parabéns, mulheres. Obrigada, Graça, por participar conosco desse momento. E você traz algo importante no final, é seguir lutando. E vamos, sim, seguir lutando até que todos sejamos livres. Minha companheira Rosângela, você possa deixar uma mensagem para as nossas mulheres nesses 57 anos de história, de luta, de conquista, de desafios enfrentados, desafios superados, desafios que ainda temos ainda a vencê-los. Bom, eu quero, a minha mensagem para as mulheres nesse momento também é que nós precisamos continuar firmes e ousadas na luta, né? E especialmente agora pela luta pela equidade, como bem colocou a companheira Raimundinha. E nós vivemos um momento no Brasil que ele é extremamente delicado. E para nós, os retrocessos que nós assistimos nesses últimos 3 anos, ele requer para nós que é preciso cada vez mais as mulheres ocuparem os espaços de poder, especialmente o espaço na política partidária em si, né? E aí, nesse momento de eleições que nós vivemos, nesse ano, eu conclamo aqui às mulheres que a gente possa juntar nossas mãos, nossos corações, né, e nossas mentes e continuar firmes na luta das mulheres, da agricultura familiar e da representação política. E aí, Cícera, eu também quero reafirmar aqui o meu reconhecimento a todas as mulheres pelas lutas grandes ou pequenas que elas realizaram nesse Ceará fora, que são muitas, que a gente teve o prazer de conhecê-las e de estar juntas, né? Que a gente continue firmes, ousadas, resilientes consigo mesma e com as outras mulheres também. E para finalizar, eu quero partilhar aqui um pequeno poema
que foi do curso de formação política para as mulheres aqui da FETRAES, adaptado pela nossa querida assessora Rosa, que oferto a você, Raimundinha, a você, Graça, a você, Cícera, e todas as mulheres cearenses, como uma forma de gratidão, de poder partilhar a luta das mulheres com vocês nesse espaço tão importante da FETRAES. E o poema diz assim: eu sou a Maria, guerreira do dia. Eu sou a Maria, ousada do mundo. Eu sou a Maria que venceu o medo. Eu sou a Maria que luta por sonhos. Eu sou todas aquelas que desejo ser. E meu lugar é onde eu queira estar. Muito obrigada a todas vocês. Obrigada, Rosângela, pela mensagem. Somos Maria, somos Margaridas, somos Graça, somos Rosângela, somos a nossa companheira Raimundinha, somos mulheres que se unem para dias melhores. E vamos continuar lutando para que as políticas públicas cheguem para as nossas mulheres trabalhadoras rurais. Vamos continuar lutando até que nós sejamos livres. Vamos continuar em marcha. E eu quero aqui convidar todos e todas vocês para assistir a live de celebração dos 57 anos da nossa federação, que acontecerá dia 19 deste mês, de setembro, às 15 horas da tarde. Estão todos e todas convidadas. FETRAES 57 anos. Eu faço parte. Cheguei a participar, cheguei meu povo, cheguei a participar. O lema do Ceará é resistir, é transformar. O lema do Ceará é resistir, é transformar. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida, é o querer das margaridas. Somos de todos os novelos, de todo tipo de cabelo, grandes, miúdas, bem erguidas. Somos nós as margaridas, nós que vem sempre suando, este país alimentando. Estamos aqui pra